Bem, de volta então à nossa aula, nós estamos vendo os elementos que compõem uma narrativa. Então, para dizermos que um texto é narrativo, ele precisa ter personagens, que nós já vimos, precisa a história acontecer em um local, em um espaço, precisa ter enredo, né? Que é toda aquela trajetória que as personagens vão fazendo até chegar no final. Então, esse é o enredo, é o contar dos fatos, das ações das personagens. Toda narrativa precisa de um narrador, seja ele observador ou personagem, né, que faz parte da história. E também a história, a narrativa se passa em um tempo, tá? E quando a gente fala em tempo, pode ser tempo de relógio, tá? Naquela noite, tudo estava silencioso, tá bem? Então você vai ter a marcação de tempo, de relógio. Depois do almoço, pode acontecer assim também, tá? Ou o tempo pode ser marcado também pelas ações das personagens, tá? Se elas fizeram no futuro as ações, no passado ou no presente. Então, em que tempo que está aqui cabritos e cabritões? Nós não temos tempo de relógio aqui, né? Não fala se foi numa manhã, se foi numa tarde, aqui não tem. Então, qual é o tempo que nós vamos observar aqui? O tempo das ações das personagens. Então, ó, deixa eu pegar aqui a parte. Aqui, ó. Quando o pequenininho apareceu lá na ponte, estão vendo? Então, diz assim, ó, o narrador, né? A parte do narrador. Quando estava chegando na metade da ponte, o ogro apareceu. Então, esse verbo aqui, ó, é o aparecer, né? A ação de aparecer. Está no passado, tá? Apareceu. Aí eles conversam e aí no final termina. E o cabritão pequeno, atravessou a ponte. Olha lá, ó, outro verbo, atravessar, né? Uma outra ação aqui está no passado. Atravessou, já realizou a ação. Então, pelos verbos, a gente percebe, identifica a ação das personagens, tá bem? Então, todo o conto Cabritos e Cabritões acontece no tempo passado, certo? No tempo passado. Então, em que tempo que aconteceu a história Cabritos e Cabritões? No tempo passado, certo? Muito bem, ainda tem mais um elemento da narrativa. Então, o quinto foi o tempo, e agora nós vamos ver o sexto. O sexto elemento, que é o discurso. Discurso? Mas o que é discurso, professora? São as falas das personagens. Como que acontecem as falas das personagens em uma narrativa? Elas podem acontecer de duas maneiras, de forma direta ou de forma indireta. Quando acontece de forma direta, é a própria personagem que fala, certo? Por isso que nós vamos ver o travessão, o anúncio da fala da personagem, marcada por 2 pontos. Aí na linha de baixo vai ter o travessão, tá? Antecipando a fala dela. Então, essa é a marcação do discurso direto. O travessão. Por quê? Porque é a própria personagem falando. E quando isso não acontecer, aí nós vamos dizer que o discurso ele é indireto. Então, o que é indireto? Já deixei marcadinho, ó. É o narrador que reproduz as falas das personagens, tá? Então, eu vou pegar o exemplo aqui do nosso conto mais uma vez, porque a gente tá olhando os elementos da narrativa dentro desta narrativa aqui, para ver se realmente eles aparecem, né? Então, vamos ver. Deixa eu ver aqui.
Que dá pra... Ó, é o ainda do cabritão grande, perdão, que apareceu lá na ponte, tá? Então, tem a parte aqui do discurso, a parte da fala, né? Olha aqui o narrador. O ogro logo apareceu. Narrador, tá? Então, 2 pontos porque alguém vai falar. Quem está fazendo patom, patom, patom na minha ponte? Vejam que a própria personagem falou, olha lá, o uso de travessão, tá? Então, uma marca do discurso direto é o travessão, porque são as próprias personagens falando. Então, nesse conto aqui, o discurso, ele é direto, não é indireto. Não é o narrador que fala pela personagem, certo? Se fosse indireto, como estaria aqui? O ogro logo apareceu e disse: quem está fazendo patom patom na minha ponte? Não teria marcação nenhuma aqui de travessão, porque eu seria o narrador contando o que é que a personagem falou, tá? Mas aqui não, aqui é o direto, porque tem a marcação do travessão da fala das personagens. Tá bem, crianças? Muito bem, então vocês vão anotar tudo isso no caderno, tá? Os elementos da narrativa, que eu apontei aqui para vocês 6 elementos, tá? E todos eles formam, então, caracterizam o gênero narrativo, caracterizam um texto narrativo. Se não tiver todos esses elementos, eu não posso dizer que é uma narrativa, tá? Então, agora, quem tinha dúvida de poema e narrativa, de poema e conto, né? Porque sempre a Pro pede nas avaliativas, que tipo de texto você leu? Um conto, um poema ou uma receita? E muitas vezes eu percebia que crianças confundiam poema com conto. O conto, crianças, fique claro para vocês, é uma narrativa, tá? Então agora vocês já sabem o que precisa conter num conto, numa narrativa, para ser narrativa, tá? E até mesmo o poema, ele vem estruturado em versos, linhas curtinhas. E o conjunto desses versos formam a estrofe, né? Já a narrativa, o conto, não. Ela é estruturada como? Em parágrafos, né? Bom, então agora eu espero que fique mais claro para vocês. Agora vocês já conhecem um pouquinho mais da estrutura da narrativa e assim possibilita a vocês não confundirem mais com outro tipo de texto, né? Vai permitir a vocês diferenciar agora com mais propriedade, né? Ótimo, crianças. Então, nós vamos para a tarefa, tá? Já estamos na hora da tarefa. Qual é a tarefa? Então, vocês vão pular linha lá no caderno e vão anotar o seguinte: tarefa. Leia o conto A Flor que Chegou Primeiro e depois anote em seu caderno. Então, vocês vão ler esse conto, A Flor que Chegou Primeiro. Eu vou mandar para vocês em PDF, tá? Vou pôr no grupo a tarefa vou pôr o conto. Vocês vão lê-lo e depois no caderno vocês vão anotar o seguinte. Assim, ó. Vocês vão anotar no caderno o seguinte. Personagens. Aí põe lá a flechinha ou 2 pontinhos e anotem as personagens do conto que vocês leram, tá? Mas e se não tiver nome a personagem? Aí vocês coloquem menina, o menino, o velhinho, o homem, a mulher, tá? Se não tiver nome, vocês apontem dessa maneira. E o local? Onde se passa a história? Vocês vão ver que o local é um só, tá? O local onde acontece a história é um só. Já estou adiantando para vocês. E o enredo? O enredo, com poucas palavras, né? Vai dar para vocês escreverem quais as ações que ali aconteceram, né?
O que os personagens fizeram ali, né, nessa história? Vocês vão perceber isso. Eles queriam descobrir alguma coisa. Já tô aqui dando uma adiantada para vocês. Eles queriam descobrir alguma coisa, tá? Aí vocês vão me dizer se eles conseguiram descobrir ou não. Então vocês podem pôr aqui no enredo, tá bem? E o narrador? Que tipo de narrador é? Quem está contando a história? Será que é o que está só observando ou o narrador também participa dessa história? Lá tá bem claro o tipo de narrador, tá? E o tempo? Que tempo que acontece? Lá fala numa manhã, numa tarde de sol, numa noite enluarada, numa noite de luar. Vai falar isso, né? Se não disser, não tiver essas marcações temporais, vocês vão ver o tempo das ações das personagens, né? Será que o verbo está no passado ou o verbo está no presente? Como nós vimos nos cabritos cabritões aqui. Toda a história aconteceu no passado. Então, vocês observem também isso, tá? E o discurso? Lá, as personagens conversam. Então, vejam, se o narrador vai falar pelas personagens ou se as próprias personagens vão falar. Lembram-se da pista. Se tiver travessão, está marcando discurso direto, porque são as próprias personagens falando, tá? Não esqueçam dessa dica. E também, crianças, vocês terão todas as anotações da aula para poderem pesquisarem, consultarem, para poder fazer a tarefinha, tá? O conto não é longo, ele é curto e acredito que vocês vão gostar sim, tá? Qualquer dúvida vocês já sabem que podem me perguntar ou eu fico para dar a devolutiva, né? Após a correção da tarefa, tá bom?